Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios no meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou um pouquinho, naquele tempo, já tenho dito várias vezes, na linguagem litúrgica, a introduzir o Evangelho. Jesus se manifesta aos 11 discípulos, aqui não são todos, são 11, porque está em Marcos 16. Judas já traiu e já morreu. Só tem 11. Aqui é a ressurreição. Tá? É quando ele aparece ressuscitado. Se manifestou aos 11. Judas já tinha morrido. E ele diz o quê? Ide pelo mundo inteiro. Ide de novo é uma ordem, não é um pedido. Ele chama aqui de discípulo, porque eles são apóstolos. Já fiz a diferença, apóstolos são enviados. Discípulos seguidores, mas algumas vezes o evangelista chama apóstolo de discípulo. Todo apóstolo tem que ser discípulo, tem que seguir, mas nem todo discípulo tem que ser apóstolo. É uma ordem: ide pelo mundo inteiro, tanto eles como nós. A igreja continua com esse mandato, com essa ordem de ir pelo mundo inteiro, anunciando o evangelho a toda criatura. Então é ir pelo mundo, mas não é só ir não, para passear. Tem que anunciar o Evangelho a toda criatura. A igreja não pode fugir dessa responsabilidade do anúncio do Evangelho. Como eu expliquei, não é anunciar o que eu quero, o que eu penso, não é anunciar o Evangelho. Não tem que anunciar, tem que estar inventando coisa. A igreja tem que estar inventando coisa. Anuncia o Evangelho. Hoje tem tanta ideologia aí que estão colocando no lugar do Evangelho. Falando em nome de Deus, não tem nada a ver com Deus. É bom prestar atenção. Então o anúncio é do Evangelho. O Evangelho é Cristo, anunciar Jesus Cristo. A quem? A toda criatura. Todos. Não pode dizer aquele eu não quero, aquele eu não quero, tem que anunciar. Agora, se vai escutar ou não é comigo, nem é que anuncia. Eu também não me preocupo, eu tenho que anunciar. E quem converte é o Senhor, não sou eu. Então o anúncio tem que ser feito. É uma ordem. Pelo mundo todo, anunciando. Não vou se converter, não é comigo, eu tenho que anunciar. Não quero escutar, também não é comigo, eu vou anunciar. Mas anunciar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Para ser salvo, segundo esse texto, tá? Marcos 16, precisa crer e ser batizado. A fé, hoje tem uma grande crise de fé, não é verdade? E fecharam as igrejas, começaram a fechar, aí aumenta a crise de fé. E não é também só a fé, precisa do batismo. Dois primeiros sacramentos na igreja foram o batismo e a Eucaristia. A entrar na igreja e ser batizado. Eu nasci criatura de Deus. Quando sou batizado, fui batizado, eu me tornei filho de Deus, pleno do Espírito Santo. Me afasto desse espírito quando peco, me reaproximo quando confesso, quando luto contra o pecado. Isso, o batismo e a fé, me levará à salvação. E quem não é batizado e não acredita, pergunte ao Nosso Senhor. Claro que a misericórdia de Deus é infinita. Uma criancinha, hoje, a cada segunda criança é abortada.
criança que é abortada e não é batizada? Tem ao menos 3 tipos de batismo. Esse, o nosso convencional da água, ontem nós batizamos mais 8 crianças. Tem o batismo desejo, uma pessoa que nunca foi batizada, se ela desejar ser batizada, ela está batizada. Ele vai morrer. Ou ele não foi batizado, se ela desejar, ou a mãe, por exemplo, no caso do aborto, se a mãe desejar, no caso é difícil a mãe que aborta desejar a criança ser batizada. Mas uma pessoa com um filho que vai morrer, que não foi batizado, se a mãe desejar ardentemente, ela está batizada. E o batismo de sangue é o martírio. Todo mártir, mesmo aquele que não foi batizado, pelo martírio está batizado. Então não é só o batismo da água, é o do desejo e o do sangue. São 3 na igreja católica. Falando do batismo, nós estamos dando um curso sobre o batismo. Então esse então precisa ser batizado. E também tem a 4ª, que uma pessoa que não é católica, nunca foi batizada e tal, que é de outra religião, pode ser salvo? Sim, o Vaticano II. Primeiro, se ela segue a religião coerentemente. Né? E se a religião não é contrária àquele negócio. Por exemplo, macumba, invocação do Satanás. Isso não é religião. Espiritismo nem é religião. É invocação de morto. Estou falando de as religiões mais tradicionais. A graça que atinge eles para a salvação vem através da igreja católica. Eles podem ser salvos? Pode. Se são coerentes, se não matam no roubo e tal, até o ateu, que não mata no roubo, segue a razão, pode ser salvo. Segundo o Vaticano II. Né? Leia lá o documento do Vaticano II. Lumen Gentium. Quem não crê será condenado. Então, o que faz o divisor de águas é a crença, é a fé. Se eu creio, vou batizar, sou salvo. Se eu não creio, sou condenado. Tá? Mas volto a dizer que tem o batismo de sangue, desejo, o nosso batismo, e tem também essa questão de que quem nasce outra religião pode ser salvo, se é coerente com a fé, também não é qualquer religião. E a graça vem através da igreja católica. E não existe salvação fora da igreja católica e Jesus Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. A graça que vem para todos, inclusive para outras religiões, vem através da igreja católica e de Cristo. E, consequentemente, Maria, porque quem gerou Cristo é Maria. Vivou, dizendo outra maneira, mas quem gerou Cristo? Cristo foi gerado no seu coração. Os sinais que acompanharão agora essa fé, ela tem sinais. Depois tem sinais, como eu falei, sinais do final dos tempos. Essas doenças, tudo é sinal do final dos tempos. Os sinais, mas a fé também tem sinais. Existem sinais que acompanham aqueles que creem. E também, segundo aqui Marcos 16, o que é? Expulsar o demônio. Não é expulsar o demônio de qualquer jeito. Expulsar o demônio no nome de Jesus. Expulsarão demônios no meu nome. Não é chegar e dizer eu expulso. Já expliquei aqui a diferença entre a oração de libertação e o exorcismo. Fundamentalmente se você manda o Satanás sair, você está fazendo exorcismo. E se a lei não tem autoridade para fazer isso. E se fizer, pode ter certeza que Satanás vai apelar até o final de tudo. Ele não vai levar isso com muitos bons olhos. Né? Ele vai lhe perturbar até o final. Então preste bem atenção, pessoal que gosta de fazer. Então, exorcismo é você manda o Satanás sair. Só o sacerdote tem autoridade para isso. E o sacerdote, hoje, com a autorização do Cristo. Porque antes era livre, qualquer sacerdote hoje tem que ter autorização por escrito do Cristo. Se vai para outra diocese, do Cristo a outra diocese. E a oração de libertação é quando você pede a Deus que liberte. Senhor, cura essa pessoa, Senhor, liberta essa pessoa, São Miguel. Intercede por essa pessoa, Padre Pio. Aí oração de libertação. Quem pode fazer essa oração? Qualquer um. É melhor que esteja em estado de graça, né? Porque para rezar para outra pessoa tem que estar em estado de graça. Mas qualquer pessoa pode rezar pelo outro, pedir a libertação. Não pode fazer exorcismo. Expulsarão demônios de meu nome e falarão novas línguas. É o dom das línguas que hoje muita gente combate.
Isso existia muito fortemente no início da igreja católica, muito tranquilamente existe esse dom das línguas. Paulo fala muito sobre isso, hoje atrás dele. 1 Coríntios 12, Gálatas, é só ler nas cartas de Paulo que está muito claro esses dons. Embora o maior dom não é nem língua, nem ciência, nem a fé, nem a esperança, nem nada disso. O maior dom, também segundo Paulo, é a caridade. A caridade está lá no Coríntios 12, 31 a 13, 13. Leia, lá está o hino à caridade escrito por São Paulo. Então a pessoa que não residiu, que não tem esse dom todo de ciência, de cura, se ela tiver caridade é maior que aquele que reza. Embora a gente goste do dom maior, né? Todo mundo quer orar em língua, quer profetizar, quer curar, quer... Não é o essencial. O essencial é a caridade. Madre Teresa de Calcutá, né? Ninguém viu ela com esses dons aí e tal, mas tinha caridade muito maior que nós todos. Então a caridade é o maior dom. Ou também esquecer isso. Mas existe os dons. E não é que deixou de existir ao longo da igreja, não, porque você viu a história dos santos. Talvez não tiveram esses dons, como eu acabei de falar, mas eles tinham caridade, que é o maior dos dons. E depois, o Concílio Vaticano II, com sequência, teve a renovação carismática católica, que ressuscitou, vamos dizer assim, né, esses dons. Mas é bom não esquecer, volto a dizer, que o mau dom é a caridade. Só esse aí não. E o discernimento também, né? Porque hoje em dia é difícil a pessoa que tem discernimento. Discernimento nós sabemos o que vem de Deus, o que vem do campo, o que vem da gente. 80% dessas visões aí é tudo da gente. Não é nem de Deus nem de Satanás. Só quem tem vida de oração vai saber disso. Continua os sinais. Se quer pegar serpentes ou beber algum veneno mortal, não disparar mal ao alvo. Também isso aconteceu. Está lá no livro dos Atos, Paulo foi picado, tinha um homem lá picado por serpente, tem a história lá, ele rezou, aconteceu não. Ele também foi picado, não aconteceu não. Não estou dizendo com isso que você vai atrás da serpente e bota o dedo lá para corar o que picar, não. Se você não tiver fé, não vai tomar a vacina. Mas isso aconteceu no início da igreja. Muitos apóstolos passaram por isso e não morreram, inclusive veneno também. São Bento, 6 anos eu morei no mosteiro, trapista, lá a gente via a regra de São Bento todo dia. São Bento fizeram envenenado, né? Os irmãos lá e botaram veneno no cálice da missa. Ele fez o sinal da cruz e o cálice espatifou. Então, são sinais que acompanham os que creem, né? E quando ele puseram as mãos sobre os doentes, eles ficaram curados. Não eu, mas quatro vezes que eu ministrei a unção, 4 pessoas ficaram curadas de doenças incuráveis. Eu não sou curandeiro, entendeu? Foi o sacramento da unção. Mas eu reservo fé, certo? Primeira leitura, portanto, é de Paulo, né? A conversão de Paulo. O relato da conversão de Paulo, você tem 3 relatos, começa daqui. Ele tem uma linha de criatura bem certinho, e você não vai encontrar essas coisas bem certinho. Você tem Atos 9, Atos 22 e Atos 26. São 3 relatos da conversão de Paulo. O que foi lido aqui foi o 22. Logo depois aqui tem o 9. Eu gosto mais do 9. E tem depois o 26, que ele vai falar do relato de Correio. Tá? Então tem Gálatas. Gálatas também ele fala da conversão de Paulo. Não vou aqui ler os 3, porque eles não terminam meia-noite. Mas é bom ler para comparar que eles não são iguais. Você está vendo aqui que não são iguais. O Mateus, Marcos e Lucas não são iguais. João também não. Às vezes o mesmo fato é diferente. No caso da conversão de Saulo, o nome dele hebraico é Saul, o nome grego Paulo, tem algumas coisas que você, eu tenho certeza que você leu, mas não prestou atenção. Ao menos uma delas eu tenho certeza. Tá, qual é? Paulo caiu do cavalo. Né? 90% de vocês, se eu perguntar ele caiu do cavalo, caiu. Onde é que está o cavalo? Nenhum dos 3 relatos fala de cavalo, fala que ele caiu.
O que isso tem a ver na leitura? Tem a ver que você tem que ler com um espírito mais crítico. E não ler uma vez, escutou, fala pelo cavalo. Onde é que está o cavalo? Na conversa dele. Só fala de tudo. É claro que isso não altera o sentido do texto. Eu estou dizendo que lê com atenção. E depois você começa a viajar, né? Falar um bocado de coisa que o texto vai dizer. Não tem cavalo, ele está ali. Só isso. Depois, uma diz que os homens que estavam com ele viram e não ouviram. Outros dizem, não viram e ouviram. Então são relatos diferentes. É bom você ler os relatos para ver. Eu já fiz esses exercícios em sala de aula como seminarista, na Faculdade Católica de Fortaleza. Nós lemos os 3 relatos e eles apontaram a diferença. Por que a diferença? Já tive a oportunidade de dizer. Porque esse texto não era escrito, ele era tradição oral. O que é uma tradição oral? O que eu estou falando? Eu estou dizendo, eu estou falando para vocês, isso aqui é tradição oral. Vocês estão escutando, eu estou falando. Não tinha nada escrito na época que isso aqui aconteceu. Foi escrito depois. Então, tem 3 tradições orais diferentes sobre a conversão de Paulo. A explicação é essa. E no detalhe elas são diferentes. Tá? E tem que ser diferente. Se fosse tudo igual, é uma farsa. Certo? Portanto, mas vamos ler a que foi lida, vamos explicar um pouco a que foi lida, que é o Atos 22. Naqueles dias, Paulo disse ao povo. Em 22, ele fala ao povo, ele falando da conversão dele. No 26, ele falando diante do rei. E no 9, que para mim é a melhor, é o fato acontecendo, no momento que está acontecendo. Lucas relatando o fato no momento. Eu vou analisar aqui o 9. Naqueles dias, Saulo, nome hebraico, respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Aqui é Atos 9. Em Atos 7, Saulo ele participa do assassinato do Estevão. Ele é de acordo com a morte de Estevão. Não só de acordo, ele estava lá, perseguindo os cristãos, ele era um perseguidor, era um judeu, fariseu, e muito violento. Paulo tem um temperamento muito violento. Uns apóstolos, para pensar que o apóstolo vai ser apóstolo chamado era do Santo, não é. Também esse relato é chamado não só de conversão de Paulo, mas de chamado, é o chamado dele, a vocação dele. Mas tem a conversão é um processo, até o final da vida. Então ele respira ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele persegue os discípulos. É quando os fariseus, ele era um fariseu, tipo os pés de Gamaliel, que era um grande lá, o fariseu seguia a lei e a tradição que eles criavam. E essa tradição às vezes não tem nada a ver, eram leis, muitas vezes ele ensinava e não seguia. E outras vezes eram leis sem ter sentido nenhum. E nosso Senhor se colocou contra isso, contra a hipocrisia deles, contra essas leis sem nenhum sentido. Mas os fariseus foi coisa boa, acreditavam na ressurreição dos anjos. E Jesus ressuscitou. Tanto que quando ele foi preso e levado para o Sinédrio, ele tinha fariseu e saduceu, e ele colocou os fariseus sobre os saduceus e os saduceus sobre os fariseus. Paulo era muito inteligente, dizendo que é por causa da ressurreição que ele estava preso. Aí os fariseus ficaram do lado dele. Muito inteligente, Paulo. Conhecia o grego, o hebraico e o latim. Nem o apóstolo conhecia o que ele conhecia. O mais inteligente era ele. Aí se pergunta, por que nós somos escolheu ele como grupo? Uma vez eu digo, pergunta a nós. Ele era mais jovem que os outros. Né? Mas nós só escolheu Pedro, que não tinha estudo. Né? O único que tinha estudo mesmo era Paulo. Mas nasceu depois do 12. Então, ele, perseguindo os cristãos, vai até o sumo sacerdote, ele era fariseu. E além de fariseu, ele era muito próximo aos zelotas. Os zelotas eram os violentos da época, que matavam os romanos. Então Paulo era fariseu, mas tinha zelo. Era violento e muito violento. Era a favor da morte de Estevão, a violência dele. Ele vai até o sumo sacerdote, naquela época era Caifás, gênero de Anás, e pediu carta de recomendação, carta de aprovação para quê? Para prender os cristãos.
repreendendo quem não sai, quem sai de casa sem máscara, né? Aqui ainda não, na Europa. Então ele pediu carta de recomendação para ir até Damasco, norte de Israel, no norte de Israel, capital da Síria, para prender os cristãos. Bem, não só prender, pegar os cristãos, trazer para Jerusalém e condenar eles. E provavelmente matar. Homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. A religião cristã, no começo, era chamada de caminho. A confraria também. Nossa comunidade é caminho espiritual. Está lá no nosso estatuto. Aí, durante a viagem, ele chegando em Damasco, ele tem esse encontro com o Senhor. Que um diz que estava lá viu, e não escutou, outro diz que não escutou, mas viu, isso não importa. Isso são detalhes. Que ele caiu no carro do cavalo também é um detalhe, mas é bom saber para prestar atenção no canal. Durante a viagem, chegando a Damasco, ele se viu cercado de uma luz que vinha no céu. Esse é o relato do Marcos 9. Cai por terra e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, está indo para prender os cristãos, tem carta de recomendação, carta de aprovação, isso e aquilo. No meio do caminho tem uma visão, ou uma revelação, como quiser. Aqui diz que ele se viu cercado com a luz que vinha do céu. Foi só uma visão, aconteceu, é o relato. E você vai viajar com o relato para procurar entender. E a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque me persegues. Não está dizendo por que persegue os cristãos. É porque me persegue. Mas é a mesma coisa, porque quem persegue o cristão, persegue Jesus Cristo. E você preste bem atenção, quando a gente fala de um sacerdote, fala de alguém que reza, você está perseguindo Jesus Cristo. Você está falando de Jesus Cristo. A gente gosta de ver as histórias e não se colocar dentro. É bom se colocar. Cada vez que se fala mal do outro, que julga os outros, não sei o que persegue o outro, está perseguindo a Deus. Porque cada pessoa é mais semelhante de Deus. E ele, especificamente, ele tem carta para aprender os cristãos. Então ele escuta a voz, tem uma luz que envolve, escuta a voz, Saulo, Saulo, porque ele persegue. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Pela segunda vez, Jesus fala: eu sou Jesus a quem cristãos perseguem. Cada vez que se persegue cristão, persegue nosso Senhor. E tem país aí que persegue cristão, perseguindo nosso Senhor. Tem uma igreja por aí, perseguindo nosso Senhor. Matando as criancinhas, perseguindo nosso Senhor. Agora levanta-te, entra na cidade, Damasco, e ali te será dito o que deve fazer. Esse foi o encontro. Também tive um encontro parecido com esse em 82, 27 de dezembro de 82. Também que seguia os cristãos, porque eu vivi uma vida cristã. Os homens, aí é aqui que vai entrar um detalhe diferente. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. O outro relato diz que não ouviam e viam. Mas isso são detalhes. Mas é bom perceber que tem detalhes diferentes, porque são tradições orais diferentes. Ele se levanta do chão, abre os olhos e ficou cego. Ele não vê nada nem ninguém. É um sinal da autenticidade da revelação. O encontro forte, ele ficou cego. Cego em dois sentidos: cego espiritual, porque tudo aquilo que ele fazia estava errado. Ele ficou sem direção, pobrezinho. E cego ele, não via. Às vezes ele está no caminho, achando que é o caminho certo. É o caso dele. Ele tinha certeza que aquilo que estava fazendo era de Deus. Ele seguia a Deus, no modo dele. Aí tem encontro com Deus, o Filho de Deus, que é Deus, que diz que o caminho é o contrário daquilo que ele está fazendo. Aí ficou cego dele, desorientado. Completamente desorientado. Então, a desorientação faz parte da conversão, do processo de conversão. Então, às vezes Deus vem e deixa a gente desorientado. Principalmente quem está seguindo a ele. Ele tem certeza que o caminho é isso, é esse. Eu vejo isso, ei, Chico, muda. Aí a gente fica meio perturbado, né? Fica cego, sem saber direito, onde é que eu vou, onde vai devagar, vai
continuando com a vida de sacramento, oração, confissão, adoração, e isso aí as coisas vão voltando. Mas tem que ter uma direção espiritual, sozinho não consegue não conseguia ver nada. Então pegaram ele pela mão e levaram para Damasco. Ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu, nem bebeu. 3 dias, 3 ressurreição. No 3º dia ele vai ver Cristo ressuscita no 3º dia. Aí lá em Damasco tem um discípulo chamado Ananias, um discípulo cristão. O Senhor então envia esse tal de Ananias para rezar em Paulo, para ele recobrar a visão e para ele enxergar direitinho as coisas, já que ele estava fazendo tudo errado. O Senhor chamou uma visão. Aqui é a visão. Lá em Paulo não é dito que é uma visão, é dito que como algo que aconteceu. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. Lembre-se lá de Samuel, já expliquei. O Senhor disse: levanta-te, vai à rua tal, direita, e procura na casa de Judas, uma pessoa que Paulo estava na casa dele, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Nasceu em Tarso, a cidade hoje na Turquia. Eu estive lá, na cidade onde ele nasceu. E a cidade se falava grego, romano e latim, mas ele era hebraico. E era cidadão romano. Essa cidade pertencia ao Império Romano. Ele está rezando. Paulo ficou cego, mas menos cego que ficou rezando. Na mesma visão que o Ananias teve, o Paulo também teve. E como é que Deus age? Agiu Ananias, deu uma visão, e agiu Paulo, dando uma visão. E na visão, Paulo contemplou esse tal de Ananias chegando, impondo as mãos para que recuperasse a vista. Tá? Então, mais ou menos é esse o relato da conversão dele em Atos 9. Tem outro em 22, outro em 26. É bom ser os 3. Depois Gálatas, que ele vai falar disso aqui também. Mas quando o Senhor falou para Ananias, ele disse: Senhor, esse homem aí, eu já ouvi muitos falarem dele. Ele está fazendo mal para nós. Tá? Fazendo mal os fiéis que estão em Jerusalém. E ele veio para cá para prender a gente. Ele tem plenos poderes recebidos do sumo sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Todo aquele que invocava o nome de Jesus era cristão. Paulo ia prender. E o Senhor disse a ele: vai o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Uma pessoa que era perseguidor, que matava cristão, que era a favor da morte dos cristãos, que era contra Cristo, não aceitava de jeito nenhum que Jesus faz e converte, e fazer mudar. E de um perseguidor se tornou um grande santo e mártir. Você imagina a Igreja Católica sem Paulo. O Novo Testamento só era os Evangelhos e 1/3 do livro de Atos, porque 2/3 é solteiro. Não ia ter nenhuma carta dele. E depois as cartas de João, são pequenininhas, e Pedro, não sei o quê, e o Apocalipse. Você, a gente ia perder todas as cartas de Paulo. E mais da metade do livro de Atos. E há toda a compreensão que ele tem, não é só perder as cartas. Porque os 2 maiores teólogos são Paulo e João, do Novo Testamento. João fala da unidade, Paulo fala, quem fala do corpo de Cristo? Paulo. Ressurreição, Coríntios 15, Paulo. Então, é teologia que até hoje a Igreja Católica ensina. Imagine a Igreja Católica sem Paulo, o que seria? A mesma coisa com o santo, o Agostinho, que era herege, tinha filho e não era casado, depois se converte, se torna bispo. E hoje se fala dos bispos aí, toda a igreja. O Agostinho tinha filho e não era casado. E é o maior santo, o maior doutor da Igreja Católica. Vai, porque esse homem é um instrumento de escolher para anunciar o nome aos pagãos. Ele saiu por aí pregando, fez 3 viagens apostólicas, missionário, na verdade. Foi perseguido, naufragou, teve a ponto de morrer, açoitado, preso. Para ele não era nada. O cara era feliz, não era preso. Aos reis, pregou diante dos reis, em Atos 26, vai falar o rei, a conversão dele.
e ao povo de Israel, que vai falar para os fariseus e para os saduceus. Graças a ele, muita gente se converteu. Eu vou mostrar quanto ele deve sofrer no minha parte. Sofrer. Quando a gente começa a anunciar o reino de Deus, vai sofrer. Agora Deus dá graça. Tá? Você vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser isso, deixa. Deus dá a graça. Diga ao viver assim do que viver sem Deus. Como é que perseguição tem como? A vida é perseguida, mas Deus dá a graça. Ananias sai, entra na casa, impõe as mãos. Isso aqui eu também quero falar, em posição às cruzes. A igreja, no início, ela rezava impondo as mãos. Não precisa tocar, não. Tem mania de tocar na cabeça do outro. Impondo as mãos. Era assim que a igreja rezava era. E era um sinal do Espírito Santo. Impôs as mãos e concedeu o Espírito Santo. Salve, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu quando vinha no caminho. Ele vinha no caminho e depois se converteu ao caminho, que era o cristianismo. Ele me mandou para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. A imposição das mãos dá do Espírito Santo. Fiz aqui esse plano de oração de imposição. Não tocar na cabeça de ninguém, porque a gente não está tocar na cabeça de ninguém, não. Tem gente que toca e empurra a pessoa. Não tem nada a ver com essa oração. Não precisa tocar nada. Quem vai agir é o Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo escamas, e ele recuperou a vista. Terceiro dia ele viu. Terceiro dia Jesus ressuscitou. De certa forma, não se humilhou Paulo. Ele é muito orgulhoso, né? Encher de si, perseguindo, violento, consegue. Aí um discípulozinho pequenininho, tal de Ananias, que nem ouviu falar, vai lá, reza e ele recupera a vista por esse tal de Ananias. Não deve ter sido muito fácil para ele, não. É assim que o Senhor faz. Ele faz a gente cair, não necessariamente do cavalo, muda tudo na nossa vida, e aí aos poucos ele vai aprender. Grande sinal de humildade para ele. Ele se levanta e é batizado. Come, não tem comido nada, se sente reconfortado. Aí fica alguns dias lá com os discípulos da massa. Ele foi para perseguir. Se converteu, na verdade ele não se converteu, foi o nosso Senhor quem converteu. E ele foi para junto dos discípulos. Então todo mundo estava convertendo. Ele era violento. Então ninguém na hora aceitou ele, não. Começou o sofrimento dele. E começou também a pregar na sinagoga dos judeus. Então foi pregar para os pagãos, depois dos judeus. Como era a pregação dele, dizendo que Jesus é o Filho dos judeus. Depois, Pedro vai ficar responsável pela pregação dos judeus e Paulo vai aos pagãos. É outra diferença que é Pedro e Paulo. Eles dividiram. Paulo iria pregar para os pagãos, quem eram os pagãos? Os gregos. Os que não eram judeus. E Pedro ficou responsável pela pregação aos judeus. Por isso Paulo é chamado de apóstolo dos pagãos e dos gentios. Às vezes tem um dito aí, apóstolo dos gentios. Ouviu falar já isso? Não sei, mas ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele foi aos gentios, aos pagãos. Gentio naquela época é quem não era romano, na verdade, né? É quem não falava latim. Então é sinal que ele ia para outras pessoas. É o primeiro missionário, vamos dizer assim, né? Mas também prega para os judeus. Nas missões, ele prega para os judeus. Afirma que Jesus é o Filho de Deus. Aí nós dizemos, esse aí não é aquele que estava perseguindo os cristãos. Ele não veio aqui para prender e matar, né? Mas é a contradição, né? Muitas vezes a gente está no caminho errado, quando se converte, todo mundo fala, olha, só quer ser santo, né? Aconteceu com ele. Mas Saulo, depois vai chamar Paulo, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus, então ele que perseguiu, se torna perseguido, anuncia que Jesus Cristo é o Messias, e os judeus tanto esperavam, tanto aguardavam, mas não reconheceram na pessoa do nosso Senhor. Pedi a intercessão dele hoje pela igreja, nos momentos difíceis que a igreja está passando. Esse grande missionário, hoje tem uma tendência na igreja de ouvir falar, não querer mais batizar ninguém, para respeitar as religiões. É o contrário do que Paulo fez. Ele chegava e batizava nele e anunciar que Jesus é o Cristo. Tá?
Hoje se fala muito de ecumenismo, vamos respeitar tudo que é religião, como se todo mundo salvasse, quem salva é Cristo através da igreja católica. Então a igreja precisa retomar aquilo que Paulo fez, na verdade. A igreja católica hoje tem um processo de conversão, muito sério, de muitos que estão na igreja católica, porque estão fazendo coisa errada. Não querem mais batizar, porque tem que respeitar. Chega na Amazônia, não vou batizar ninguém não, porque nasceu muito, vai correr índio. Errado. Paulo batizar. Não posso mais falar de Jesus, porque cada um tem a sua religião. Errado. Tenho que falar do nosso Senhor. Seria muito bom a igreja hoje rever, nesse dia que é a festa de Paulo, o procedimento de alguns, dentro da própria igreja católica, e retomar essa história de ecumenismo de uma maneira diferente. Retomar os batizados, a pregação do Evangelho. Você não pode substituir o Evangelho por nada, por nenhuma ideologia. Hoje estamos substituindo. Seja louvado como Jesus Cristo. Como sempre seja louvado o seu nome, Maria Santíssima.